O espírita que não buscar nas obras básicas o seu aprendizado poderá cometer sérios riscos, um deles, o do ridículo. Não é raro vermos médiuns apossando-se de nomes respeitados na doutrina para tornarem-se conhecidos. Se observarmos as obras básicas, veremos que nelas não estão contidos os nomes dos médiuns que as receberam. Este capítulo 9 do Livro dos Espíritos é muito rico em aprendizado. Quem desejar adquirir conhecimento não pode deixar de lê-lo, assim como o livro que é o Espiritismo, na parte médiuns interesseiros. Pousemos os nossos olhos também no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20 a 22. A doutrina ensina o homem a conviver com os espíritos, e não a ser prisioneiro deles. Com o estudo aprendemos a discernir a respeito de tudo o que recebemos. Contudo, chegar a uma casa espírita e nada acrescentar ao seu conhecimento torna-se uma prática perigosa, porque os talismãs existem, os feiticeiros também e os espíritos mentirosos são inúmeros. O que precisamos fazer para levar nossa fé mais além? Somente amar-nos e instruir-nos. O instrutor prosseguiu na explanação. Muitos de vocês poderão estar perguntando por que razão estamos estudando algo destinado aos encarnados. Simplesmente, porque vocês têm a incumbência de levar até eles o convite ao estudo. Muitos espíritas estão em busca de revelações novas, esquecendo que os 3 chamados já foram feitos. O que hoje é levado ao plano físico é apenas complemento, mas a base firme, o alicerce da doutrina, está nas obras básicas da codificação. A casa espírita que não estuda com afinco essas obras terá nas suas dependências uma salada indigesta de crenças e os seus médiuns também não terão o equilíbrio que só a doutrina proporciona. Muitos iniciantes comumente têm dificuldade em assimilar os ensinamentos de O Livro dos Espíritos. O que se faz preciso é que a casa escolha alguém com real capacidade para dissecar item por item essa joia de incalculável valor que é o conhecimento nele contido. Não importa se vamos levar 10 anos estudando sua introdução. Irão perguntar, mas não vai se tornar enfadonho o estudo? Não, se o orientador usar não só os livros básicos, como todos os dos grandes filósofos. Porém o estudo tende a se tornar interessante. Não só o orientador deve evitar a opinião própria, como tem de pedir ajuda nas participações do seu grupo. Apertei o botão da minha cadeira. Apareceu no painel, poderia, mais uma vez, nos ensinar o manuseio de O Livro dos Espíritos para um grupo iniciante. Já falamos sobre o assunto, mas voltaremos à orientação. Divide-se o livro em 7 partes e orienta seu aprendiz a fazer 7 marcadores de livros, com os títulos: Introdução, Prolegômenos, Parte 1ª, Parte 2ª, Parte 3ª, Parte 4ª, Conclusão. Quando o orientador citar, vamos para a introdução, item 8, o estudante abre o livro no marcador correspondente. O orientador jamais poderá dizer que a introdução está na página tal, porque cada livro tem paginação diferente, conforme a edição. Localizado o item 8 da introdução, vamos ler. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Este trecho da introdução é muito rico e cada dirigente deve lê-lo várias vezes, só assim irá compreender o porquê de ter sido designado para estudar o Livro dos Espíritos. Aqui o dirigente deve falar sobre perseverança, continuidade, assiduidade e pontualidade no estudo. Depois ele e o grupo encontrarão a parte 2ª, com facilidade, porque lá estará o seu respectivo marcador, só sendo necessário procurar as perguntas. Vamos agora buscar na parte 2ª, capítulo 1º, Origem e Natureza dos Espíritos. Leamos todo o capítulo. Quando atingirmos um item referente ao perispírito, retiraremos complementos deste estudo nos livros de Leon Denis e também em O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 4, Infine. Outra cadeira acendeu. Como podemos ensinar um grupo iniciante a estudar o Livro dos Espíritos de uma maneira mais fácil, com explicações menos elaboradas? No capítulo 2º, parte 1ª, de O Livro dos Espíritos dos Elementos Gerais do Universo, Conhecimento do Princípio das Coisas, questão 17, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não,
Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Parece-me, dirão, que a resposta está incompleta, mas, se continuarmos a leitura, vamos encontrar na pergunta 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas. O véu se levanta a seus olhos, à medida que ele se depura, mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. O bom orientador irá dizer que Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo porque, não estando ele ainda depurado, não terá capacidade de compreender a grandeza da vida, e o que o homem ainda considera misterioso ser-lhe-á revelado à medida que se for depurando e sua sensibilidade abrindo-se à condição de descobrir as coisas divinas. O homem que se eleva até Deus é o homem que procura buscar a verdade. No dia em que ele tornar-se puro nada lhe será oculto, já terá compreendido todos os mistérios, antes ocultos pela sua imperfeição, e não porque Deus não lhe quis revelá-los. Neste ponto encerrou-se a aula. A cada dia sinto Deus mais vivo dentro de mim e graças a Ele posso dizer a você, leitor amigo, que ler é bom, mas o que mais precisamos é buscar o aprendizado. Só Ele, junto à transformação do nosso espírito, fará com que alcancemos o Pai. 12. Orientação doutrinária. Luís, vejo-o pensativo, observou Tomás. Irmão, durante esse tempo que venho estudando no Educandário de Luz muito tenho aprendido, o que aumenta a minha responsabilidade para com o livro espírita. Sei, também, que muitos não espíritas procuram os meus livros por considerá-los de fácil compreensão. Não desejo de maneira alguma atrair a confiança daqueles que acreditam em mim. Tem razão, Luís, isto porque seus livros tratam de vários assuntos. Eles chegam às mãos de muitas pessoas que não são espíritas, mas que gostam de você. Fico preocupado, Tomás, será que sou digno de tanto carinho e respeito? Consulte sua consciência, é ela quem vai responder-lhe, acrescentou Luanda, que nos ouvia. É mesmo, querida, a consciência é o nosso maior juiz, Anui, carinhosamente. Estávamos todos juntos quando fomos informados de que teríamos de descer ao plano físico para uma aula prática. Preparamo-nos e sem demora estávamos numa casa espírita onde se realizavam muitos trabalhos de desobsessão. Presenciamos o vai-vem das pessoas e percebemos que ainda existem muitas delas que buscam o centro como se este fosse um simples templo. Enfeitam-se tanto que mais parecem ir a uma festa. Interessado naquela movimentação, pensei, que bom será quando todos vestirem a túnica da humildade, só assim todas as casas espíritas serão transformadas em hospitais de Deus. Aproximei-me de um grupo que só comentava sobre os trevosos. Os filhos de alguns daqueles senhores estavam dando trabalho, e os espíritos, diziam, eram os culpados. Outro era o marido que estava aprontando. Os culpados, os espíritos. Fui ouvindo tanto absurdo que nem acreditava. Como se pode compreender que alguém frequente uma casa alicerçada no Evangelho do Senhor Jesus, tenha por pilar a doutrina espírita e ainda se encontre muito distante dos estudos? Tudo o apavora, porque o medo é uma doença terrível que aniquila o bom senso do homem, principalmente se está brincando com algo tão sério, os espíritos. Não pensem os encarnados que os desencarnados não sentem o desrespeito para com eles. Quem se diz espírita tem por obrigação estudar, e não foi escrito ainda nenhum livro mais completo sobre a doutrina do que o livro dos espíritos, enfim, toda a codificação. Mas queremos frequentar a casa espírita e nada fazer, nem trabalhar ou fazer caridade, tampouco estudar. Sem conhecer a parte científica, a filosófica e a religiosa, vamos cada vez mais ficando prisioneiros do fanatismo. Pensamos que cremos, mas no fundo estamos em um poço profundo e não fazemos força para sair dele. Como pode alguém chegar à doutrina espírita e não buscar os livros doutrinários? Eles são lindos. Luís, chamou-me Ciron, sonhando acordado? Não, amigo, estou acordado sonhando. Todos riram, e assim buscamos a sala de estudos daquela casa. O orientador encarnado ministrava sua aula, mas a frequência era mínima. Se contássemos umas 5 pessoas seria muito. Falava sobre obsessão. Como podemos perceber quando alguém está obsidiado? Inquiriram. Quem está sofrendo obsessão tem uma alteração no comportamento físico, mental e emocional. Mas, para um melhor estudo, devemos consultar o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23,
Itens 242 até 244. Atentamente, ficamos ouvindo o irmão espiritual orientar sobre a obsessão e falar sobre o perigo do médium obsidiado. Notando a pouca frequência, indaguei ao orientador quantas pessoas faziam parte daquele grupo. 20, respondeu. Mas por que só compareceram 5? Irmão Luiz Sérgio, é muito difícil o médium sem humildade receber orientação doutrinária. Geralmente, quem chega a uma casa espírita está vivendo algum drama e julgando que a causa é o não exercício da mediunidade. Encaminhado para uma sala de estudo, vai escutando o que não deseja. É quase corriqueiro o médium iniciante desejar uma mediunidade que lhe permita um contato imediato com os espíritos. Estudando a doutrina, vai assimilando os princípios doutrinários e, pouco a pouco, compreender que a mediunidade não é tudo. Ela é apenas o meio que os espíritos encontram para se comunicar, mas eles se acercam de médiuns simples, humildes e verdadeiros. Não adianta nos julgarmos os melhores, quando conhecemos a precariedade da nossa mediunidade. O médium que vive em busca de aplausos e que deseja ser louvado pelos companheiros não gosta de estudo, foge dos livros doutrinários, é luz demais para seus olhos vendados pela vaidade. São válidos os cursos nas casas espíritas. Luiz, a casa deve criar departamentos doutrinários, sem eles o centro ruirá e não terá continuadores, pois os seus frequentadores serão sempre turistas. Torna-se necessário o estudo da doutrina. Mas para que esse estudo seja bem orientado, não devemos sair à procura de livros novos, devemos buscar na primeira revelação, o Antigo Testamento, na segunda, o Novo Testamento, nas obras básicas e nas dos filósofos, a terceira revelação. Nessa trilogia, encontraremos o esclarecimento, o equilíbrio, a base para uma mediunidade com Jesus. Ao criar cursos de mediunidade sem base doutrinária estaremos plantando a semente sem adubo. Atualmente, deparamos com irmãos completamente desequilibrados, dizendo-se possuidores de vários tipos de mediunidade. Quando isso acontece, sabemos que é uma pedra de tropeço, não só no caminho do médium, mas ainda mais no bom nome da doutrina espírita. Está se tornando comum a comunicação psicofônica dos recém-desencarnados, mas o espírito acaba de deixar o corpo físico, já está dando mensagens à família desesperada. Esses médiuns não têm a mínima compaixão com o próximo, muitas dessas mensagens, ao invés de consolar, desesperam ainda mais aqueles que ficaram. Muitas vezes esses médiuns doentes entregam mensagens ou as enviam até mesmo pelo correio para pessoas que professam outras crenças e que têm verdadeiro pavor do espiritismo, e estas cartas, contendo verdades, são o fermento que os não simpatizantes da doutrina encontram para atacar a doutrina dos espíritos. Os espíritos estão preocupados com o rumo do barco da doutrina, por desejarem que as águas de Jesus o levem para a terra firme do bom senso. Só conteremos os impostores, os falsos profetas, fazendo da casa que frequentamos um farol de luz divina. Só ela tem o poder de espantar as trevas do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da maledicência e do ódio. Se cada centro espírita tornar-se uma casa de Deus, com Jesus como mestre e Kardec como orientador, dificilmente verá desaparecer os seus ideais. Brigas, ataques de uma casa para com outra, somente aumentarão os falsos profetas, pois os vaidosos, pseudo-sábios, adoram polêmicas. É mais fácil criar um caso do que estender as mãos em direção aos que sofrem. Infelizmente, ainda existem muitas casas, ditas espíritas, onde o misticismo, os rituais, o medo dos irmãos menos esclarecidos, o pavor da feitiçaria ainda são assuntos comuns. Por quê? Irão perguntar. Pela falta de estudo, o homem cultiva a superstição quando seu espírito está fraco de fé e de conhecimento. Temos medo do desconhecido e o mundo dos espíritos deixa de ser um mundo apavorante à medida que o descobrimos. Vamos achando tão natural o intercâmbio, que não complicamos absolutamente nada. A falta de conhecimento é que leva um espírito ao desconforto do medo, coisas que só pratica quem não tem conhecimento doutrinário, tornando-se presas fáceis de superstições. Ao chegar a uma casa espírita temos de ser médiums atuantes? Perguntou Ciron. Sim. Devemos buscar trabalho na casa espírita. Como necessitam de obreiros. Todavia, não é obrigatório tornar-se médium de psicografia,
psicofonia, vidência, enfim, ser porta-voz dos espíritos. Ninguém tem o direito de forçar uma mediunidade nem está apto a tocar nas rodas energéticas, tentando coagir alguém a receber espíritos. As mediunidades são naturais. O homem não possui poder para desenvolver em outro homem a sensibilidade espiritual. O que podem fazer os dirigentes de grupos? Conscientizar o médium a ir pouco a pouco educando sua mediunidade. Aconselhar alguém que chega sofrendo, que as suas dores vão desaparecer desde que desenvolva a sua mediunidade. Estamos indo contra a lei de Deus, pois ele não obriga o homem a nada. Como é que o homem, repleto de erros, deseja forçar alguém a se tornar espírita ou a receber espíritos? A doutrina é sublime e não precisa de fanáticos. O homem passa, como já passaram tantos, mas ela continuará intocável, porque é dos espíritos. Mas, irmão, falou Luanda, muitas vezes o médium está sendo presa de espíritos obsessores e julgamos necessário um tratamento na casa espírita. Como fazer? Muito justo que levemos alguém obsidiado ao tratamento. Agora, dizer que ele é um excelente médium, sendo esta a causa da sua doença, é errado. Muitas vezes a obsessão é decorrente de faltas pretéritas ou atuais, e em uma casa mental limpa não atuam espíritos trevosos. O doente primeiro terá de tratar-se e o melhor remédio são as obras básicas. Seguramente elas agirão como homeopatia que devagar irá limpando a casa mental para que ele venha, com o tempo, a se tornar útil aos espíritos esclarecidos. Nunca se pode colocar um doente em uma mesa mediúnica, pois não terá condição de trabalho. Primeiro ele terá de curar-se, para depois curar os outros. O orientador de uma casa espírita tem de estudar muito, não? Perguntou Tomás. Um médico só se torna um bom profissional se procura atualizar os seus estudos, fazendo cursos e estudando bastante. Um orientador sem conhecimento vai atrapalhar aqueles que buscam a doutrina, porque, torno a dizer, a doutrina é simples, como tudo o que vem de Deus. No entanto, ela tem como sustentáculo a ciência, a filosofia e a parte religiosa. Se não consultarmos os livros orientadores, não teremos capacidade de explicar a beleza da vida. Quem busca a casa espírita tem de descobrir a doutrina, conhecê-la, porque se apenas apresentarmos o homem, ou seja, os médiuns da casa, o iniciante já vai começar errado, transformar-se-á em um dependente, e nada fará sem consultá-los. Errado. Os livros estão aí, belos, radiantes, esclarecedores, é só buscá-los e obterão respostas precisas. Os médiuns de uma casa espírita são trabalhadores como outros quaisquer, só que porta-vozes dos espíritos, mas não vamos fazer deles super-heróis, para não ficarmos presos à idolatria, que a doutrina reprova. Portanto, sejamos bons espíritas, estudiosos e preocupados em não nos tornarmos falsos profetas. Vamos estudar, analisar e procurar viver os ensinamentos doutrinários e veremos a mudança que ocorrerá em nós. Amigo, o dirigente de uma casa espírita tem de acompanhar o crescimento dela, não é mesmo? Quis saber Luanda. Sem dúvida. O dirigente de uma casa espírita não pode aposentar-se, ele tem de estar atento a tudo o que acontece em suas dependências, inclusive nas salas mediúnicas. Deve acompanhar o estudo de cada grupo, analisando os livros estudados, porque não se pode admitir que uma casa se diga espírita mas adote livros contrários à doutrina. Existem muitos espíritas que não gostam deste ou daquele livro, como encararmos isso? Muito fácil, Luiz Sérgio. As casas devem adotar em todos os seus grupos as obras básicas, elas são completas, assim como as dos filósofos do espiritismo. Então os outros livros não devem ser estudados? Perguntou Tomás. Não em um grupo de estudo para iniciantes, porque o espírita tem de aprender primeiro a manusear as obras básicas, depois que tiver capacidade de discernir, aí, sim, deve buscar outras leituras. Vemos vários iniciantes lendo de tudo, e não tendo capacidade de assimilar nada do que estudam. Irmão, não estamos sendo muito radicais adotando somente as obras básicas? Indagou Arlene. Não estamos. Essa orientação é para o iniciante, porque se este buscar todos os livros espíritas que estão em circulação, logo não saberá qual direção tomar. Temos de tudo, por isso a casa espírita deve levar o neófito ao estudo sistematizado da doutrina.
Ultimamente vimos constatando que muitas casas espíritas estão divulgando a mediunidade psicopictográfica e médiuns sem conhecimento doutrinário assinam os seus quadros com nomes de grandes mestres da pintura. Entretanto, quando analisados por um conhecedor de arte, fica constatado que não pertencem aos espíritos cujos nomes se encontram nas telas. Se a casa tem por base os livros da codificação, dificilmente o médium irá cometer tal disparate, porque já aprendeu em O Livro dos Médiuns e está na segunda parte, capítulo 16, item 190 médiuns pintores ou desenhistas. É bom que frisemos o que diz o Livro dos Médiuns: médiuns pintores ou desenhistas, os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm trabalhos sérios, visto não se poder dar esse nome a certos médiuns que espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas, que desabonariam o mais atrasado estudante. Vejam bem como as obras básicas não envelhecem. Hoje nada mais desalentador do que depararmos com a pintura mediúnica medíocre. Muitas vezes até a grafia do nome do pintor está errada, como o de Picasso e outros mais. Ainda continua, os espíritos levianos se comprazem em imitar. Agora, se um médium desenhista estuda e possui algum conhecimento de arte, foge desses embusteiros e a casa séria não permite que estas ditas obras sejam levadas a público, obras estas que levam a doutrina ao descrédito, graças a médiuns orgulhosos e sem conhecimento doutrinário. Como veem, não somos radicais, procuramos levar a doutrina às casas bem orientadas, onde o médium é um operário como outro qualquer, necessitando de orientação doutrinária. Nesta casa há um grupo de pintura mediúnica? Perguntou Luanda. Sim. Mas nenhum médium assina os quadros, não é o nome que valoriza a pintura, mas os traços harmoniosos. O irmão é o mentor desta casa espírita. Indaguei. Mentor, não, apenas um amigo espiritual. Nosso abraço. Aproximei-me e ele me apertou em seus braços. Obrigado, que Deus o abençoe. Tomás também o cumprimentou. Ainda olhei o coitado do dirigente encarnado do grupo de estudo, falava e os médiuns nem prestavam atenção, mas ele cumpria com seu dever de orientador da doutrina. Dali saindo, fomos até o grupo de desobsessão, onde o médium passista faz a sua parte, em uma mediunidade simples e humilde, sem alarde, mas ajudando o próximo. Antes do trabalho, assistimos a uma aula sobre a obsessão. O mentor espiritual tratou de elucidar, através do dirigente, a conduta de um médium que trabalha na desobsessão e percebemos que naquela casa espírita eles estavam preocupados com os médiums e os dirigentes. Falou também sobre os médiums subjugados. Ninguém pode imaginar como existe médium que se sente compelido a escrever sempre, em qualquer lugar ou momento. Por isso, qualquer um que sentir as primeiras manifestações mediúnicas deve buscar um centro respeitado, para educar a mediunidade e não ficar em casa dizendo: recebi fulano ou cicrano, sem achar que é necessário ir ao centro. Isso porque sabe que terá de começar a estudar, para uma melhor compreensão do fenômeno que está ocorrendo com ele. Um médium consciente da sua tarefa não se importa de deixar para o momento certo o início de suas manifestações espíritas. Ele deve tomar ciência de que para se tornar um bom médium terá de estar em paz com sua consciência. Ela sempre nos aponta como agir acertadamente. Todos os médiuns têm de buscar uma casa espírita bem orientada para não se tornarem vítimas de espíritos enganadores. Ficamos assistindo à orientação do dirigente daquele grupo de desobsessão para com seus médiuns e o público. Depois fomos conversar com o mentor espiritual daquela turma. Relatou-nos que o caso mais sério que estavam tratando era de um senhor muito rico e feliz no casamento que, de um momento para outro, estava sofrendo com as atitudes da esposa. Mãe de 2 filhos adolescentes, a mulher, Liane, tornara-se indiferente, deixando de ser esposa amável e mãe extremosa. Ele não compreendia o porquê de tanta indiferença. Começou a chegar cedo a casa e jamais encontrava a mulher, que sempre estava fora. Inquirida sobre o assunto, ela se revoltou e falou que logo deixaria o lar. Desesperado, ele contratou um detetive, que descobriu que ela estava frequentando uma igreja. Laerte, o marido, ficou feliz. Ainda bem que sua mulher estava buscando a fé. Mas o caso foi ficando cada vez mais sério. Ele notou que ela estava gastando além do normal. Novamente pediu-lhe explicação e ela o esbofeteou,
Também descontrolado, ele agrediu. Os filhos, desesperados, não sabiam a quem defender. Alguém falou para Laertes sobre a doutrina e ele ali estava buscando-a. Mas queria porque queria milagre, que de um momento para outro a mulher voltasse a ser a esposa amiga e companheira. Por mais que os orientadores daquela casa conversassem com ele, não aceitava a demora do tratamento. Por isso o mentor pedia para o nosso grupo que, se pudéssemos ajudá-los, seria extremamente proveitosa a nossa cooperação. Aprenderíamos um pouco sobre obsessão e ajudaríamos aquela família. Pensei, estava muito bom para ser verdade. Tomás prontificou-se a ajudar. Esperamos Laerte tomar o passe e a sua saída, o acompanhamos. Verificamos que sua casa era um palacete luxuosíssimo, composto de várias obras de arte. No jardim, a senhora conversava sozinha, citando passagens evangélicas. Ela não está tão ruim, não é mesmo, Tomás? Comentei. Olhe melhor e veja os seus acompanhantes. Reparamos o corpo espiritual da irmã. Era uma colmeia repleta de espíritos sugando-a sem piedade. Meu Deus! Exclamei. Onde foi que ela achou tanto obsessor? São companheiros de longa data, que agora a encontraram. E a igreja que ela frequenta, os cultos, cânticos. Isso não ajuda. Luiz Sérgio, Cristo é o sábio dos sábios. Quando ele nos alertou para que nos acautelássemos porque teríamos vários falsos profetas, com que sapiência isso falou? Hoje temos várias seitas ceifando sonhos e vidas, tudo para aumentar suas contas bancárias. Alguns templos estão precisando que Jesus os reformule, porque estão profanando as palavras do Senhor. Usam o Evangelho para praticar atos indignos. Mas se ela lê tanto a Bíblia, por que não é ajudada? Lê, mas não vive os seus ensinamentos, porque os seus companheiros não deixam. Veja bem, eles são donos da casa mental da irmã. O que vamos fazer? Indagou Luanda. Tomás olhou para Ciron. Este sacudiu a cabeça e logo se aproximou da irmã. Pouco a pouco foi-lhe emitindo vibrações de amor, chamando-a à responsabilidade. Naquele momento lembrou-se do marido. Há quanto tempo ele nem mais a tocava? Era pecado, assim pensava. Sorriu e tentou levantar-se. Os trevosos perceberam que algo estava acontecendo, cercaram-no e Ciron teve de voltar para junto de nós. Tomás fixou o olhar na jovem senhora e ela começou a chorar. Chegando o marido àquele local, ela correu para seus braços, dizendo, leve-me a um médico, estou tão doente, e desmaiou. Tomás. Irmão, e agora, aonde irão levá-la? Ao centro? Perguntei a Tomás. Não, a uma clínica, onde receberá tratamento psiquiátrico. Psiquiátrico? Sim. E nós vamos ajudá-la. Assim falando, Tomás saiu na nossa frente. O marido chamou os empregados e os filhos, colocou a mulher no carro e ela foi internada em uma ótima clínica de tratamento. Chegamos junto com eles e Tomás já conversava com o Dr. Maximiliano. Este, com sua equipe espiritual, ali prestava assistência. Liane, quase desacordada, foi prontamente socorrida. Seus subjugadores estavam desesperados, tudo fazendo para dominar de novo a mente da sua vítima, mas o Dr. Maximiliano e sua equipe tinham tanto conhecimento do caso que envolveram de imediato a mente de Liane e ela, como se anestesiada, não recebia a orientação do chefe dos obsessores. Olhei a cara deles e não pude conter riso. A Liane me alertou. Sérgio, cuidado, eles são terríveis, você pode ser a nova vítima. Cruz, credo, esconjuro 3 vezes. Falei, batendo na mesa. Tomás sacudiu a cabeça e fazia força para não sorrir. Liane tinha a fisionomia ainda em desequilíbrio, mas logo que os encarregados daquele trabalho foram se aproximando dos obsessores, um deles, de nome Rômulo, ainda quis argumentar, quero saber onde está o livre-arbítrio da irmã, ela é uma das nossas cooperadoras, é uma irmã caridosa, ajuda a nossa igreja, é tão dedicada. O chefe dos lanceiros ali presentes retrucou, qualquer religião ou instituição que aprisiona não é de Deus. Mas ela não é nossa prisioneira, e sim, dos ensinamentos do Cristo. O Cristo de Deus ensina ao homem o amor. A mulher ou um homem que deixa os seus na orfandade não está com Cristo, está longe dele. O marido e os filhos só desprezavam a irmã. Na nossa igreja ela encontrou amor verdadeiro. Não, ela não encontrou amor, porque não existe amor onde a verdade está longe.
E a seita de vocês faz vítimas e não planta paz no coração dos homens. Como podemos manter nossa igreja sem dinheiro? A moeda da caridade não derruba lares nem destrói a família. A moeda da caridade transforma os lares em jardins floridos de alegria e paz. Palavras, palavras. E depois, a irmã gosta da nossa casa. Está bem, vamos nos comprometer um com o outro. Se a irmã, depois de tratada, escolher a igreja de vocês, nós jamais nos intrometeremos. Agora, se depois de tratada, não desejar segui-los, vocês a deixarão em paz. Combinado? O chefe olhou contente para o outro e falou: está bem, mas vocês não terão êxito, porque a nossa organização é perfeita. Temos no mundo inteiro igrejas dominando o homem, fazendo dele um operário de Osíris. Osíris? Perguntei a Ciron. Sim. Deve ser o chefão dessas setas loucas que estão dominando o mundo. E a aproximação da besta do Apocalipse, não é mesmo? Ciron tem razão, falou Tomás. Hoje nós estamos aqui, mas quantas vítimas existem neste mundo afora? Esposas deixam os lares, filhos abandonam o estudo, tudo, enfim, até o próprio corpo. Tomás, na Universidade Maria de Nazaré há 3 alas de orientadores. A espiritualidade maior não está ali a esses falsos profetas, falou Arlene. Eu sabia. Comentei. O nosso trabalho de hoje foi porque os dois têm uma tarefa bonita na doutrina espírita. Eles terão de construir um lar de crianças. Ela ficará boa? Já está muito bem, disse Luanda. Este hospital espírita tem psicólogos aptos a orientar aqueles que o procuram. Nisso, Maximiliano veio até nós novamente, dirigindo-se a Tomás. Logo a irmã estará melhor. Posteriormente, terá de submeter-se a um tratamento de passes reequilibrantes. Pensei, passes reequilibrantes. Quantos instrutores sem piedade falam para uma pessoa doente fisicamente: você precisa tomar passe, pois está obsidiado. E a pessoa, em vez de melhorar, piora. Fitei o médico e o envolvi em um sorriso de carinho e gratidão. Assim fui saindo devagar, deixando os outros para trás. 13. Evangelização infanto-juvenil. Quantas coisas acontecem que o encarnado nem imagina. São poucos os que se preocupam com a dor do seu próximo. Estava no estacionamento da clínica quando os outros me alcançaram. Que pressa! Está com medo de ficar preso aí dentro? Perguntou-me Luanda. Não, minha querida, medo eu tenho do mundo aqui fora, onde existem mais doentes mentais do que se supõe, e o pior, sem qualquer tratamento. Tem razão, Luiz. Hoje a humanidade enfrenta momentos muito difíceis e a mente sem equilíbrio, para nós, é a pior doença. Tomás convidou-nos a visitar outra casa espírita, onde fomos recebidos com muito respeito. Ela era enorme e muito bonita. A limpeza chamava nossa atenção. Um sistema de som dava ao visitante condições de uma maior concentração. Admirei o belo salão e pensei, como é bonita a simplicidade de uma casa espírita. Sobre a mesa, as obras básicas, incluindo o Evangelho Querido, como chamado por alguém. Olhei-o com respeito e ao acaso, caindo no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, item 11. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Com tristeza, cheguei à conclusão que por isso poucos seguem, como deveriam seguir, os ensinamentos dos Espíritos. O homem está na terra de passagem, mas os orgulhosos não querem crer nisso, julgam loucos ou ignorantes os que se preocupam com os valores espirituais. Chamaram-me e logo me encontrava junto aos outros. Tomás conversava com Jacinto, um dos guardiães daquela casa, perguntando como estava a frequência. Ótima, estamos com todas as salas lotadas. As reuniões públicas também estão com uma frequência muito boa. Que bom, irmão, que nesta casa tudo está seguindo de acordo com os ensinamentos do Cristo. Jacinto sorriu, meio sem graça. Tudo não, irmão, está faltando uma preocupação maior com a família. Aqui não funciona o departamento de infância e juventude. Infância, sim, juventude, não. O presidente acha que os jovens dão muito trabalho e só vêm aqui para namorar. Irmão, se uma casa espírita não se preocupar com a sua juventude, logo ficará vazia. Eles acham difícil fazer o jovem participar com afinco do movimento espírita. Enquanto conversávamos,
Chegou a irmã Margarete, que deslizava, de tão graciosa. Parecia uma rosa de beleza e simpatia. Sejam bem-vindos à nossa casa, temos muito prazer em recebê-los. Estamos aqui porque logo será trazida para este centro uma irmã que tem uma bela tarefa a ser cumprida, falou Arlene. Já estamos cientes do caso e felizes ficamos pela confiança nos nossos trabalhadores. Ficamos sabendo que este centro não deseja mais trabalhar com os jovens. A mocidade é o sorriso da casa espírita. Sem dúvida, irmão. Temos lutado com a diretoria encarnada para que ela volte a confiar nos jovens. Por que suspenderam esse movimento com os jovens? Porque não tinha boa orientação. Para levarmos a juventude à doutrina é necessário educá-la de maneira tal que não seja vítima do fanatismo. O jovem tem de sentir-se útil e não pode ficar preso à letra. O seu campo energético está transbordando e pede trabalho à casa. Se os deixarmos sentados, apenas estudando, irão buscar outros meios para dispersar o que tem em demasia, energia. Mocidade sem tarefas causa desinteresse ou atritos com a diretoria. Alguns jovens desejam modificar a casa, outros apenas namorar, gerando fanatismo e criando falsos profetas. Os encarnados veem-se impotentes diante de tantos problemas ligados à mocidade. Estamos de acordo que a árvore, quando não está dando bons frutos, precisa ser tratada, e não arrancada. O que será necessário para termos uma mocidade disciplinada e evangelizada? Primeiro, ela precisa contar com a experiência dos mais velhos. Todas as semanas a mocidade deve receber os mais experientes da casa, principalmente em conhecimentos doutrinários, para conversar com os jovens. Mocidade isolada tende a se perder, porque se sente marginalizada pelo centro. O dirigente da mocidade deve estudar junto aos seus irmãos as obras básicas e as dos grandes filósofos da doutrina, criar grupos de trabalhos artesanais, marcenaria, bordado, crochê, costura, pintura, que serão vendidos para ajudar a manter a casa, promover o interesse pela música, formando corais e até grupos instrumentais. O jovem aprendiz da doutrina não somente assimilará os ensinamentos doutrinários, como exercitará a caridade, atuando como artesão. Esse grupo jovem poderá ainda montar peças de teatro baseando as histórias nas parábolas de Jesus, como está acontecendo na casa de Maria. Na evangelização infantil as crianças estão estudando o Evangelho segundo o Espiritismo através do teatro, onde elas também participam como atores. Isso incentiva o jovem a gostar da casa espírita. Interligando a parte artística e os trabalhos manuais com o estudo da doutrina, dificilmente o jovem terá tempo de criar confusão no centro. Todavia, os dirigentes da casa têm de estar presentes para orientá-los, seja através de palestras ou contando suas experiências. A juventude tem de sentir que pertence à casa e que tem compromisso para com ela. Alguns jovens frequentam mocidades completamente desequilibrados, dizem que recebem espíritos, que os ouvem, que psicografam, morrem de medo de obsessor, como antigamente morríamos de medo do inferno. Conversado com alguns desses jovens sentimos que lhes falta conhecimento, eles são presas de um mundo deficiente. O espírita não pode viver temendo obsessores e o jovem que inicia sua caminhada erradamente dificilmente torna-se um bom médium ou um verdadeiro espírita. Também o dirigente de uma mocidade espírita não pode ser vaidoso, orgulhoso ou pseudo-sábio, pois se assim for ele fará tudo para ser ídolo, e é muito ruim nos tornarmos ídolos, principalmente se não possuímos valores morais. Caso não haja no centro alguém com aptidão para orientar os trabalhos artesanais, que sejam convidados artistas ou professores de arte. Por ocasião das reuniões públicas, poderá ser lançado o pedido de ajuda à mocidade e logo a casa, tão grande e bonita, acolherá grandes trabalhadores, que irão manter suas despesas sem precisar de rifas e jogos, que tanto mal fazem à doutrina. Gostei de ver o seu entusiasmo sobre mocidade espírita, falou Luanda. Desculpe se falei demais, mas sinto muita tristeza em presenciar jovens sem qualquer orientação doutrinária, cheios de superstições, medos e de vontade de tornar-se médiuns conhecidos, quando o jovem possui a maior das mediunidades, a juventude, que lhe dá a condição de cedo iniciar-se nos trabalhos. Sabemos, Luanda,
que há casas espíritas que desenvolvem trabalho de artesanato entrelaçado com o estudo sistematizado da doutrina espírita e que qualquer jovem ou criança dessa casa não tem a preocupação de tornar-se médium, eles tudo fazem para serem bons espíritas. A maioria dos componentes pode representar a casa, tal conhecimento que já possui das obras básicas. Gostaria de trazer para cá esse trabalho, estamos até tentando. Mas o presidente acha muito problemático para a diretoria administrar mais essa responsabilidade. Seria muito bom, falei. Onde se realizam essas atividades, presidente e diretoria, todos arregaçam as mangas e pegam na enxada, como o Cristo, que não escolheu trabalho, era o trabalho em ação. Centro espírita no qual a diretoria está sentada no trono da inércia dificilmente pode ter uma mocidade bem orientada. Porque se olharmos os jovens como inexperientes e diferentes de nós, eles irão apenas compor a mocidade. Entretanto, devemos fazer como Jesus, que ao chamar os apóstolos para integrar o seu grupo de auxiliares não vacilou em chamar João Evangelista, quase uma criança. Jesus foi o primeiro a confiar nos jovens e nenhum deles o decepcionou. Para os jovens bem aproveitarem os ensinos, ele, Jesus, é que deve ser o mestre. Criar mocidade para não respeitá-la, é melhor mesmo não tê-la. Não nos esqueçamos do que diz Francisca Teresa, não existem jovens nem velhos. Espírito não tem idade, tem responsabilidade. Feliz do presidente e da diretoria que acreditam na infância e na juventude espíritas, levando até elas a codificação e o exemplo dos grandes espíritos. Tomás argumentou, muitos julgam que o jovem na doutrina só deve cantar e fazer a campanha alta de Sousa. O jovem é uma semente que precisa do solo fértil para se tornar uma bela árvore, onde amanhã encontraremos abrigo, e cujos frutos, graças à água que hoje lhes ofertamos, serão saborosos e verdadeiros. A casa que se preocupa com a família fez das suas crianças e jovens as flores do amanhã. O difícil é trazer o jovem para a casa espírita, quando lá fora o mundo material oferece uma vida fácil, onde tudo lhe é permitido. Não que a doutrina proíba algo, mas ela faz brilhar nas consciências o decálogo, e aí é doloroso constatarmos o quanto somos errados ainda. Concordo, acrescentou Luanda. Lá fora o jovem não tem compromisso com a lei de Deus. Ele se considera o dono da terra, tanto é que brinca de viver, por isso qualquer casa espírita precisa dar ao jovem motivação, caso contrário ele fugirá dela. Hoje, com pesar, percebemos que poucas senhoras e senhores espíritas têm os seus filhos na doutrina. Causa-nos assombro esses mesmos senhores dizerem que o tóxico não é assunto para ser tratado pelos espíritas. Ao mesmo tempo, levantam campanhas contra o suicídio. E o que é droga? E o que vem ceifando vidas dos jovens do mundo inteiro? Os espíritas que são contra falar de tóxico nos centros deveriam visitar as cadeias e os hospitais. Façam um levantamento das causas dos desencarnes de jovens devido a problemas respiratórios e paradas cardíacas. A família esconde muitos casos, para que no atestado não conste o verdadeiro motivo do óbito, o suicídio por overdose. Feliz do centro espírita que oferece estudo e trabalho. E esse estudo, como deve ser? Perguntei. Orientado pelos mais experientes, que devem proferir palestras e aulas sobre a doutrina. Também os jovens devem ser preparados para apresentar seus trabalhos, mas neles a pesquisa só deve ser aceita se baseada nos livros doutrinários. Para se ter uma boa base não adianta buscar em qualquer livro o aprendizado. Tanto a criança, como o jovem, deve começar por o livro dos Espíritos. A criança também? Sim. A casa da qual falamos apresenta a vida de Jesus e o seu evangelho não só através do teatro, como de fantoches, e retrata a doutrina com belos efeitos visuais. Os médiuns psicógrafos podem receber as orientações para este importante trabalho de evangelização. Mas será que eles terão capacidade? Os espíritos encarregados da educação espírita para as crianças e jovens estão com um programa muito bonito, basta os médiuns psicógrafos ligarem-se a eles. Irmão, não é perigoso qualquer médium receber peças espíritas dirigidas às crianças e aos jovens? Será que alguns espíritos não vão aproveitar-se desse trabalho para mandar mensagens antidoutrinárias? É muito fácil. A diretoria deve analisar as obras que seus médiuns recebem.
Vamos dar um exemplo do que já assistimos e aprovamos. Primeira aula, Introdução. 1. Item, Doutrina Espírita. Narrador. A palavra espiritismo foi dada a Kardec pelos espíritos e quer dizer o contato dos chamados mortos com os vivos. Mas nem todos os que gostam de espiritismo são espíritas. Hoje, vamos conhecer a diferença. Também nem todos aqueles que se dizem espiritualistas são espíritas. Para nos tornarmos espíritas temos de possuir atitudes espíritas. Primeira cena, a dona da casa arruma a sala e coloca uma rosa branca na mesa. Vai atrás da porta e coloca uma ferradura. Depois, pega incenso e acende. Entra o filho André. André, que cheiro ruim. A mãe, filhinho, deixe de bobagem, esse incenso é para nos livrarmos dos maus espíritos. André, e essa ferradura? A mãe, é para nos dar sorte. André, que bom. A gente vai ficar rico, não é mesmo? A mãe, claro. Os espíritos vão nos ajudar. Segunda cena, a mesma sala, bem arrumada, florida. A mãe lê o Evangelho segundo o Espiritismo. O filho entra. Filho, mamãe, por que você não coloca a ferradura atrás da porta, não acende vela e não queima incenso? Na casa do André eles fazem isso, nós não somos espíritas também? Mãe, sim, meu filho, somos, mas a nossa ferradura são os nossos defeitos. A vela são os ensinamentos evangélicos a clarear os nossos caminhos e o incenso deve ser as nossas atitudes, o perfume da nossa alma. Filho, não entendo, mamãe, por que a diferença? Mãe, muito fácil. Veja, estes são os livros que nos ensinam a nos tornar espíritas, mostra as obras básicas. O espírita não é supersticioso, não tem medo de feitiçaria, enfim. O espírita crê em Deus e a cada dia mais se aproxima de Jesus. Filho, mamãe, eu quero me tornar espírita. Mãe, então me estude. Filho, quero conhecer os livros espíritas. A mãe mostra a cada um, chamando crianças da evangelização previamente ensaiadas. Elas apresentam, criança 1, este é o livro dos espíritos, que foi editado em 18 de abril de 1857. Criança 2, o livro dos médiuns foi editado em 15 de janeiro de 1861. Criança 3, este é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi editado em abril de 1864. Criança 4, este é o livro O Céu e o Inferno, editado em 1º de agosto de 1865. Criança 5, este é a Gênese. Ele foi editado em Paris, em 6 de janeiro de 1868. Criança 6, estes livros são considerados o Pentateuco Espírita, as 5 obras básicas. Temos também as obras complementares, o que é o Espiritismo, editada em julho de 1859, e obras póstumas, Paris, janeiro de 1890. Porque as crianças é que devem apresentar os livros. A criança gosta de ser respeitada, e ao ver um colega trabalhando e com conhecimento, sente-se no dever de também aprender. Gostamos muito da elucidação sobre a evangelização infanto-juvenil. Nós, que convivemos com a juventude, ficamos assombrados com o materialismo em que ora vivem as crianças e os jovens. Antigamente, os pais, ou melhor, a mãe, orava junto aos filhos. Hoje as crianças estão esperando ficar adultas para buscar o conhecimento religioso, mas muitas delas nem chegam a dar os primeiros passos. O que mais a criança e o jovem necessitam é serem educados. Depois de educá-los, vamos instruí-los. Temos de fazer crianças e jovens amarem a doutrina e a casa onde trabalham e nada melhor que torná-los responsáveis. Devemos manter a obra e para isso temos de tornar a entidade autossustentável com suas oficinas de trabalho. Fala-se tanto contra rifas, bingos, enfim, jogos em casas espíritas, mas ninguém orienta de que maneira as casas podem prover seu sustento. Os donativos são bem-vindos, mas nunca são suficientes para levar uma obra adiante. Atualmente a criança e o jovem não têm o mesmo modo de pensar de tempos atrás. O que fazer para tomar agradável a evangelização, a fim de ser melhor aproveitada por todos? Evitar a lição longa e entediante, e embelezar as lições práticas com encenações de palco, onde o aluno também participa,
e depois a descoberta das aptidões. Dificilmente sentirão enfado e sono. É verdade. O jovem tem lá fora o que a vida lhe dá, o atrativo é muito forte. Se nós, os espíritos, não nos unirmos com os encarnados em prol da família, veremos o que mais acontece hoje, meninas e meninos brincando de sexo. Devemos combater o aborto, sim, mas também levantar campanhas em prol da família e da felicidade, trazendo a criança e o jovem para os ambientes espíritas. Um centro bem orientado é a Arca de Noé, o recanto que irá salvar aquele que o buscar. Queira Deus consigamos trazer os jovens para uma casa assim. Tem razão, casa espírita sem jovens é o mesmo que jardins sem flores. E os namoros, o que fazer para contê-los? Muito fácil, disse Arlene, manter o jovem ocupado. Levantei o dedo e foi-me dada a palavra. Também conheço cada jovem que, pelo amor de Deus, só tem fanatismo na cabeça. Pior que o namoro é jovem fanático, pseudo-sábio, querendo mudar o mundo, intragável mesmo. Acho que aprender, estudar, trabalhar, tudo é necessário. Agora, o que mais o jovem precisa é tornar-se humilde. Se ele não vestir a túnica da humildade, sairá da casa espírita ainda mais orgulhoso, porque agora ele vai desejar doutrinar os outros. Só compreendemos a doutrina quando ela nos mostra o quanto somos errados ainda e o que precisamos fazer para nos livrarmos das imperfeições. É verdade, Luiz Sérgio. Há pouco tempo fomos visitar uma mocidade e com pesar sentimos naqueles jovens cheiro de mofo. Eles nos pareciam os antigos cardeais do Vaticano, até a voz era cavernosa. A mocidade não pode abafar a juventude, o vício da idade. As elucidações espíritas despertam os valores da alma encarnada. Contudo, o jovem tornar-se velho para ser respeitado como espírita é querer ultrapassar todas as barreiras antes do tempo. Como é desagradável conversarmos com um jovem fanático. E quando ele começa a narrar as vidências, os dons mediúnicos. Desculpe-me o jovem que está passando por isso, mas dou-lhe um conselho de amigo. Saia da mocidade e busque urgentemente um grupo mediúnico. Nas mocidades evitais o mediunismo através do estudo e da fé raciocinada. Dizer, pertenço a tal mocidade, mas viver tendo trique-trique é por demais constrangedor, é falta de orientação doutrinária. Mas isso acontece porque eles desejam também falar com os espíritos. Pois que o presidente traga, vez por outra, um bom médium psicofônico para dar uma mensagem aos jovens. Quem sabe é isso que está faltando na vida desses jovens portadores de desequilíbrio. Há dias, comentei, visitei uma mocidade juntamente com Enoque e Samita e fiquei desolado. Os jovens atacavam outras instituições, achando-se os donos da verdade, extremamente fanáticos. Não encontrei no olhar de qualquer um deles a beleza da doutrina. Morrem de medo de obsessor, vivem nas cabines de passes, só usufruindo, e ainda mais, sonham em tornar-se médiuns de renome, não querendo ser o médium do equilíbrio e da caridade na casa que frequentam. Por isso esta casa está sem mocidade, falou-nos Margaret. Pretendo reativá-la, porém com um trabalho mais maduro, mais bem orientado. Queremos que os nossos jovens sejam grandes homens e que cada um descubra a verdade, porque só ela nos liberta da ignorância. E quem não reformular o seu modo de vida permanecerá no erro e sofrerá o ranger de dentes. Tomás despediu-se dos amigos daquela casa. Ao passar por Margaret, ela me sorriu. Quando aqui voltarem estaremos com uma bela mocidade, onde uniremos a teoria com a prática e veremos como os jovens trabalharão com afinco e amor. Tenho certeza disso, irmã. Nada me entristece mais do que presenciar jovens dizendo-me receber e desejando ardentemente publicar mensagens que dizem serem minhas. Felicidades, amigos, felicidades. Assim, despedimo-nos daquela casa espírita tão querida. Ganhamos a rua e falei para Tomás, muitos jovens desejam tornar-se médiuns. Sempre dizem que Kardec trabalhou com jovens, muitos jovens. Dizem também que eles não precisam estudar o perigo que há na mediunidade mal orientada e citam as irmãs Fox. Será que eles conhecem as dificuldades enfrentadas por elas? Que a falta de conhecimento quase as levou à loucura. Tais as tristezas que aconteceriam depois. O homem que não buscar a melhoria do seu espírito, Luiz, afundar-se-á cada vez mais num mundo fantasioso, do qual dificilmente sairá sem sequelas. Precisamos, e muito,
criar em nossas casas evangelização infanto-juvenil para tentar segurar bem forte essas frágeis mãozinhas, que tanto precisam de nós. 14. Tratamento espiritual. Visitamos outros núcleos espiritistas, constatando como é difícil um homem deixar para trás suas antigas crenças. A doutrina, de tão simples, leva alguns homens a julgá-lo incapaz de torná-los felizes. Bobinhos. Ainda julgam que a Terra é a morada eterna, falei a Luanda. Sabe, Sérgio, às vezes fico a pensar como as pessoas ficam abobadas quando estão no corpo físico. Jamais julgam que é preciso buscar algo que as fortaleça. E mesmo. Vemos várias pessoas dizendo que no momento elas querem aproveitar a vida, que só mais tarde irão dedicar-se à causa espírita. Mas quem conhece o amanhã? Será que ainda estarão no corpo físico? Talvez se considerem médiuns de premonição, que sabem até a hora exata que irão começar a trabalhar. Coitados! Queira Deus não seja tarde. Chegamos à casa espírita onde estavam sendo realizados os trabalhos de desobsessão. Tomás nos apontou Senira e nos aproximamos. Estava muito triste, em estado depressivo. O que lhe aconteceu? Perguntei. Um dia acordou assim. Não fala, fica totalmente isolada. Tudo abandonou, até o trabalho. Já consultaram um médico? A família já fez de tudo, a única esperança é o tratamento espiritual. Ficamos ao lado da jovem, que não demorou a entrar na sala dos trabalhos desobsessivos. Quando olhamos, era difícil acreditar, uma legião de espíritos trevosos tomava conta da vida de Senira. Por que tanto ódio? Perguntei. A jovem de hoje foi a tirana de ontem e seus algozes pedem vingança. Ficará curada na casa espírita? Sim, se desejar ser submetida ao tratamento. Noto, Tomás, que nesta casa eles dedicam um dia para o tratamento das obsessões. Porque existe casa que faz esse trabalho em grupos de educação mediúnica. Não sabemos por que acontece tal fato. Mas conhecemos no Brasil várias casas espíritas fazendo com maestria o tratamento da obsessão, e como é importante o doente seguir a orientação espiritual, de que maneira o doente deve agir. Orar todos os dias, tornar-se leitor assíduo do Evangelho segundo o Espiritismo, assistir às reuniões públicas da casa e não faltar ao tratamento espiritual nos dias determinados. Por quantas semanas deve o doente comparecer a esse trabalho? Depende do caso. Para obsessão simples, ao menos 2 meses, o doente não pode ter pressa. Quanto mais tempo for tratado, melhor para o seu equilíbrio. É fácil encontrar médiums para esse tipo de atendimento? Não, porque é uma mediunidade sem aplausos. Hoje a maioria dos médiuns deseja psicografar ou ter evidência. O trabalho humilde realizado dentro de uma cabine de passes muitas vezes não atrai esses médiuns. Mesmo assim, felizmente, existem abnegados servidores que tudo fazem para aliviar a dor do seu próximo. Continuávamos junto à irmã doente. Quando ela entrou na sala notamos que os médiuns, em total silêncio, iam recebendo os obsessores que a assediavam. Era um hospital de Jesus em serviço, um trabalho bonito e equilibrado, sem barulho nem donos da verdade. Aquela sala de desobsessão era uma verdadeira UTI, tratando almas atormentadas. E os médiuns? Observando-os, senti vontade de beijar seus pés. São os grandes alicerces da doutrina, que na sua tarefa humilde vão curando as chagas doloridas da obsessão. Notando a serenidade do atendimento, perguntei a Tomás. Os irmãos encarregados deste tratamento têm muito conhecimento da doutrina, não é mesmo? É evidente que sim. Um trabalho de desobsessão não deve ser dirigido por iniciantes. Acompanhamos o procedimento daquele grupo. Os pacientes foram reunidos em uma antessala, onde ouviram com atenção a prece de abertura. Um bom expositor falou sobre o Evangelho e também da necessidade de buscarmos a melhoria íntima. Em seguida, cada doente fez sua preparação interior, com prece e recolhimento. Logo após foram encaminhados, em fila silenciosa, para a sala onde estavam reunidos os médiuns. Depois foi permitida a passagem espírito médium, com obreiros preparados para esse difícil trabalho. Voltaram à antessala e novamente foram elucidados sobre o comportamento diário. Feita a prece de encerramento, retiraram-se. É um tratamento sério, útil e necessário para todos aqueles que necessitam fortalecer-se espiritualmente.
Para essa tarefa devem ser convocados médiuns experientes e de moral ilibada. Não se faz tratamento da obsessão em residências nem em centros espíritas que funcionam nos lares. Os interessados em ajudar nesse setor devem levantar uma casa espírita e determinar 1 ou 2 dias da semana para esse tipo de tratamento. Constatamos que existe casa espírita que usa seus grupos de estudo mediúnicos somente para fazer desobsessão. Isso está errado.